Oi, pessoal! Eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi que eu organizei o meu processo do Green Card, ou como eles chamam aqui, o Adjustment of Status, o ajuste de status para o Green Card. Então, para começar a me ajudar aqui a organizar as ideias para esse vídeo, eu tô com a minha cover letter, a que eu usei para mandar os meus documentos e organizar todo o meu arquivo, o meu pacote que foi lá para USCIS. Então, eu quero começar falando pra vocês que o primeiro passo, óbvio, é casar, tá? Então, se você não casou, aqui eu tô com a minha certidão de casamento para mostrar pra vocês. A de Michigan, ela é bem comprida. Então, enfim, case primeiro, tá? Porque senão você não vai conseguir dar entrada. E esse vídeo é pra quem vai fazer o ajuste de status por casamento, tá? Então, a primeira coisa foi casar, né, aqui na City Hall de Ferndale. A gente casou na prefeitura. E, claro, tem que aplicar para uma licença de casamento. Depois de alguns dias é que você pode casar. Aí a gente casou na prefeitura, recebi a certidão de casamento, então eu já pude juntar isso aos meus documentos. Mas vamos lá, começando com toda a documentação que você vai precisar para mandar o seu processo. O que é a cover letter, que tanta gente fala nos vídeos? Eu vi muitos vídeos em inglês sobre isso e me ajudaram muito. A cover letter nada mais é do que um checklist ou lista de coisas que você vai precisar para dar entrada no seu processo, que você vai ter que apresentar para a imigração, tá? Então, essa cover letter, eu posso até deixar o template para vocês no link aí na descrição. Vai ter o nome de vocês, o endereçamento de para onde vai o seu processo, porque dependendo de onde você mora nos Estados Unidos, o seu processo vai para um endereço diferente. Então, tem um site da USCIS onde você encontra, de acordo com o seu zip code, de acordo com o seu CEP, para onde vai o seu pacote. Então, você tem que ter muito cuidado para onde você vai mandar o seu pacote. A outra coisa é que tipo de entrega, de serviço de entrega ou correios que você vai utilizar. Aqui a gente tem os correios, né, como se fosse do Brasil, que chama USPS, que é o United States Postal Service. E caso você não queira, você pode escolher as outras companhias, que são o FedEx, tem a UPS e também tem o DHL. Eu mandei por FedEx, tá? Eu li muitos comentários no grupo de Facebook que eu faço parte, falando que tiveram problemas com a USPS, então eu preferi mandar pelo FedEx e não tive problema nenhum. Pelo meu zip code, o meu processo foi para Chicago, tá? Eu tô em Ferndale, nos Estados Unidos, aqui no estado de Michigan. Quando eu coloco meu zip code lá, eles me mandaram o endereço correto, que seria em Elgin, em Chicago. Então, para começar aqui, o primeiro pacote, tudo vai no envelope só, tá? Todos os documentos, eu acabei mandando cerca de 227 páginas do meu processo e eu mandei tudo impresso porque eu mandei todos os formulários juntos. Existe a possibilidade de você fazer um dos formulários online, mas eu preferi não fazer. Começando pelo primeiro formulário que você vai precisar para o ajuste de status de casamento é o formulário 485, o I-485. Onde que você vai encontrar esses formulários? No site da USCIS. Então, você vai fazer o download do formulário mais recente que tiver disponível lá no site da USCIS. Então, formulário 485. O que você precisa incluir junto com esse formulário 485? Bom, primeiro você precisa preencher todo esse formulário, tá? Eu recomendo que você use o Adobe, o programa mesmo, né, o leitor de PDF, mas você vai editar o seu PDF ali, porque ele é o mais confiável. E aí você vai preencher tudo e você só vai assinar e datar quando você for datar todos os outros. Isso pelo menos foi o que eu fiz, tá? Juntamente com esse formulário 485, você vai incluir um cheque de $1.225. É o valor desse formulário, tá? E ele inclui também a taxa da biometria. O que é essa biometria? É tirar suas fotos e as suas digitais. Então, esses $1.225 é para tudo isso. Se você não quiser pagar com cheque, eu escolhi o cheque porque depois de ler muitas opiniões, eu achei que cheque era a forma mais segura de fazer esse pagamento. Porque eu já vi pessoas que pagam com cartão de crédito e tem um formulário específico para isso, mas que por algum erro no sistema, a companhia de cartão de crédito acabou negando aquela transação por suspeita de fraude. Então, a minha recomendação é que, se possível, você use cheque.
Tem também money order. Money order é uma ordem de pagamento que você geralmente encontra nos correios, enfim, eu não entendo muito bem, mas ela tem um valor limitado de $1.000. Então, você vai ter que acabar precisando fazer 3 dessas por conta do limite de valor. Bom, depois desse cheque, você vai adicionar uma cópia do seu passaporte. No meu caso, eu vim com 2 passaportes. Por quê? Porque o meu passaporte com o meu visto americano já estava vencido e eu tinha um passaporte novo. Então, foi recomendado que eu mandasse a cópia desses 2 formulários, tá? Ou a cópia dos 2 passaportes. E, lembrando, é só a página da bio, onde tem os seus dados, e também o meu visto americano, tá? Também mandei a cópia do meu visto americano. Também mandei uma cópia do formulário I-94, que é um registro das suas entradas e saídas nos Estados Unidos. Você encontra isso online. Se você digitar no Google I-94, você vai colocar os seus dados lá e você vai conseguir baixar o seu I-94, você vai imprimir e vai colocar lá. A outra coisa foi a cópia da certidão de nascimento. Existe muita polêmica sobre isso, em diversas opiniões em grupos. Tem assessorias que recomendam a certidão de inteiro TU e tem assessorias que usam normalmente a certidão de nascimento, desde que ela tenha os dados mais importantes, né? Tem que ser uma meio que mais recente, enfim. Eu tinha de inteiro TU, então eu resolvi mandar de inteiro TU, tá? Como que eu fiz? Todo documento de origem estrangeira que não estiver em inglês, obviamente, tem que ser traduzido para o inglês para esse tipo de processo. Eu sou tradutora também, mas por conta desse processo, eu preferi pagar para um tradutor certificado dos Estados Unidos para fazer, porque eu achei que daria mais credibilidade àquela tradução, mas já vi várias pessoas falando que elas mesmas traduziram as suas certidões de nascimento e não tiveram problema. Você tem que assinar uma declaração junto com essa tradução de que você é capaz de traduzir do português para o inglês. Eu paguei só $20, tá? Para traduzir a minha certidão de nascimento com a companhia chama D&T Translations. Também mandei aqui a cópia da certidão de casamento. Tem que mandar a cópia da certidão de casamento e 2 fotos no estilo passaporte. Isso é só o primeiro formulário, tá? Isso é só uma etapa encerrada. A foto de passaporte é nesse tamanhozinho aqui, 2 por 2 inches, que na verdade pra gente são 5 por 5 centímetros, tá? Essas fotos não são as fotos que vão aparecer, a foto que vai estar lá no seu green card, tá? Não é a foto. Eles pedem, se eu não me engano, 8 fotos minhas e pediram 2 do Dave para todos esses formulários, mas não usam essa foto nos seus documentos. A foto que vai aparecer no seu green card é a que você vai tirar no dia dessa biometria, portanto, vá arrumado, vá arrumada, porque vai ser essa foto que vai ficar no seu documento. Partindo para o próximo formulário, foi o formulário médico, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar linkado, contando somente sobre a minha experiência com o exame médico, tá? É o formulário I-693. Quem preenche esse formulário é o médico. O que a gente pode preencher é apenas a primeira página, onde tem a gente coloca o nosso nome, o nosso endereço, o telefone, o e-mail, etc. Mas você só vai assinar e datar quando for autorizado pelo médico. Então, esse formulário também, você encontra ele no site da USCIS, porém, você pode ligar para o médico que você escolheu para saber se ele quer que você leve o formulário impresso ou se ele já tem o formulário lá. No meu caso, eu quis levar o meu porque eu digitei os dados da primeira página, mas o médico também tinha lá, tá? Então, se eu não tivesse levado, não teria problema nenhum. Passando para o próximo formulário, agora temos o I-864, o formulário que chama Affidavit of Support. Esse para mim foi meio que um quebra-cabeças, porque esse é sobre as taxes do meu marido. Então, todas as informações de declaração de imposto de renda dele, tanto que ele que teve que preencher esse formulário, porque ele que tinha os dados. E todos esses vídeos, na verdade, nós fizemos o nosso processo sozinhos, a gente pagou uma assessoria apenas para revisar os formulários, tá? Que a gente já tinha preenchido. E então a gente seguiu um canal no YouTube, que na verdade eu vou compartilhar com vocês, que chama Xenia International. Ela ajudou muito, porque a gente assistiu os vídeos dela
e seguindo passo a passo a gente conseguiu preencher os formulários, mas eu digo que valeu a pena ter pago uma revisão, porque havia alguns errinhos e tinha coisas que a gente tinha deixado passar. Então, eu achei que valeu a pena pagar pela revisão, porque foi mais barato do que pagar alguém para preencher todo o formulário. E eu também já tinha uma noção de como preencher os formulários, eu tinha estudado no grupo do Facebook. Então, sobre esse Affidavit of Support, é basicamente o seu spouse provando que ele pode ser o seu sponsor. É nesse momento que ele vai provar que ele pode ser o seu sponsor durante esse processo de Green Card. Então, o que eles pedem que você, além do formulário, inclua? Você vai incluir um documento chamado Tax Return Transcript. E isso nada mais é do que um comprovante do imposto de renda, um comprovante de que ele declarou a renda naquele ano. No caso, tem que ser a mais recente. Então, a gente mandou o de 2022, porque quando eu mandei o processo, a gente mandou o processo em maio. A gente mandou o processo, não, dia 2 de junho eu mandei o processo. Então, o mais recente era o de 2022, que estava pronto, né? E o Tax Return Transcript é algo que você consegue encontrar no site da Receita Federal aqui dos Estados Unidos, que chama IRS, o IRS, tá? Então, no caso, o seu spouse, a pessoa, seu marido, sua esposa, vai conseguir baixar esse documento. A gente mandou, esse nosso tinha 8 páginas, eu acabei mandando também o de 2021 e de 2020. Dizem que o obrigatório é só o mais recente, mas eu achei por bem mandar os 3, já que a gente tinha. Também coloquei os 3 mais recentes W2. O que é esse W2? Ele é um formuláriozinho, um documento, como se fosse um contra-cheque, tá? Ele é como se fosse um contra-cheque. E a gente também conseguiu isso com a empresa, tá? Então, se o seu spouse, o seu marido, sua esposa, trabalha para uma empresa, ele vai ter esse documento, que chama W2. Então, nós mandamos também os mais recentes. Caso você mande, é bom observar que caso você mande, tem lá na própria... Todos esses formulários, tá? Eles têm um outro PDF anexo de instruções, ou seja, ele vai te instruir a como preencher esses documentos. E lá nessa instrução do affidavit, eu li que somente o Tax Return Transcript é necessário. Somente ele é suficiente. Mas caso você mande os W2, você tem que mandar o formulário 1040. O 1040 é como se fosse um rascunho do imposto de renda que vai ser enviado, tá? Mas ele não é aquele recibo, por exemplo. Por isso que é mais seguro mandar até o Tax Return Transcript. Eu não diria mais seguro, eu diria mais conveniente, porque são menos páginas. E é só um documento lá que não precisa de outros documentos, além dele, né? Então, geralmente, por exemplo, aqui o que eu mandei do Dave, o maior deles tinha 8 páginas. Então, é bem menos páginas para você imprimir. Enquanto que um formulário 1040, ele tem 13 páginas. E lembra que você vai imprimir tudo isso. Também mandamos os 6 mais recentes pay stubs. O que é um pay stub? É os últimos pagamentos que ele recebeu da empresa, tá? Então, na verdade, eu acho que o pay stub, sim, é o contra-cheque. E o W2 é um tipo de comprovante que a empresa emite. Eu não sei bem explicar o que é o W2, tá? A gente também mandou os 2 mais recentes bank statements, que são os extratos bancários da conta dele. Enfim, mostrando que ele, né, tem os gastos e tal. Passando do formulário Affidavit of Support, a gente vai para o formulário 765, o I-765, que você também vai encontrar no site da USCIS. Todos esses formulários, eles têm uma data de edição no cantinho superior, como se fosse aqui, no cantinho superior, ele mostra a data de edição e também mostra até quando ele é válido. Então, você tem que ficar muito atenta para saber se você está usando o formulário correto, porque você pode receber uma request for evidence se você mandar o formulário incorreto, e isso pode atrasar o seu processo. O formulário I-765 nada mais é do que o Application for Employment Authorization, que é o seu pedido para uma autorização de trabalho. Muitas vezes, essa autorização de trabalho ela é emitida ou aprovada antes do seu Green Card. Não foi o meu caso, tá? Eu nem tive autorização de trabalho emitida, porque o meu Green Card já foi emitido
muito rápido. Então, eles nem se deram ao trabalho. Mas eu já vi pessoas que recebem a autorização de trabalho e logo em seguida recebem o Green Card. Bom, quais documentos você precisa? Você vai preencher o formulário como todos os outros. Você vai acrescentar, de novo, a cópia dos seus passaportes, se você tiver 2 como eu. Se você tiver só um passaporte, com a cópia da sua biografia, né, o seu nome e tal, e também a cópia do seu visto americano. Mais uma cópia do formulário I-94, que você já sabe, que são os seus históricos de entrada e saída do país. E também mais 2 fotos estilo passaporte, juntamente com a sua certidão de nascimento, acompanhada da tradução, tá? Isso é muito importante. E esse é um formulário até mais simples, também mais curto, ele tem menos páginas também, tá? O próximo formulário é o I-131, que é a Travel Authorization, que é o que muitos chamam de Advance Parole. Isso nada mais é um pedido de autorização de viagem, tá? De saída dos Estados Unidos. Para quem não sabe, quando a gente começa o processo de Green Card, no momento que você envia o seu pacote ali para a USCIS, tecnicamente no momento em que eles recebem o seu pacote, você não está autorizado a sair mais do país, tá? Porque se você sair do país, você primeiro não pode voltar e segundo, caracteriza abandono de processo. Então, muitas pessoas ficam meses, às vezes até anos, sem poder sair do país, porque não recebem nem o Green Card, nem a Advance Parole. Você também vai preencher esse documento, assinar como todos, tá? Muito cuidado, porque todos esses formulários precisam ser assinados. E no caso desse documento, eles não exigiam outros documentos, não, então não precisa anexar nada. E lembre que todos esses formulários, digamos, 3 formulários exigem a cópia de certidão de nascimento. Você vai ter que enviar 3 cópias, um para cada. E aí o que eu fiz? Eu organizei o formulário e todos os documentos dele. O outro formulário com todos os documentos logo em seguida. O próximo formulário com mais documentos. Então eu organizei mesmo como se fosse um arquivo, né? Um arquivo já em ordem. Bom, o outro pacote é o do formulário que tem mais coisas, por assim dizer. É o formulário I-130, o I-130. Esse I-130, você vai pagar por ele, ou seja, você precisa de um outro cheque de $535, tá? E no site da USCIS tem direitinho explicando como você vai preencher esse cheque da forma correta, porque você tem que endereçar o cheque, tem que dizer para que é esse cheque, tá? E aí também você vai enviar, além do formulário 130, esse especificamente ele tem um anexo, que é como se fosse uma parte B do formulário, que chama I-130A. É como se fosse uma suplementação do formulário. Enquanto o 130 é um formulário sobre os dados do meu marido, o 130A é sobre mim, tá? Então, basicamente, são 2 em 1, digamos assim. E sim, você tem que mandar os 2. Você vai precisar mandar para esse 2 fotos de passaporte sua, no caso o imigrante, tá? E também 2 do seu esposo. Então, a gente mandou 4 fotos nesse formulário específico. 2 minha, 2 dele. O formulário 130A, que eu já falei. E aí, cópia do passaporte novamente. Cópia do seu visto. A cópia da sua certidão de nascimento. Com a tradução, não pode esquecer. Cópia da certidão de casamento. E aí vem o mais importante, você vai mandar evidências de que o seu relacionamento é real. Que aqui eles chamam de bona fide evidence. Então, o que é que eu mandei no meu processo? Eu mandei no Canva, tá? O Canva é um aplicativo que eu já tenho o hábito de usar, mas você pode usar o Word também. Você, em média, coloca 2 a 3 fotos por página e você vai explicar quem está naquela foto. Você vai explicar quando aquela foto foi tirada. E a minha sugestão é, mande muitas fotos com a família do seu esposo ou esposa, tá? Porque aí é que você prova mais ainda que você tem convivência com a família dele, dela. E você também prova que conhece os amigos, enfim, que o seu relacionamento é verdadeiro, tá? Então eu mandei, se eu não me engano, não tá aqui nessa versão que eu imprimi, mas eu acho que eu mandei 20 páginas de fotos com legendas. Então, não mande fotos soltas, porque eles vão devolver. Você tem que organizar arquivos e imprimi-los, tá? Então, você vai, em tese, mandar fotos numa página
explicando quem tá ali e tal. Então, eu mandei em média 21 páginas com várias fotos. Tinha algumas páginas com 4 fotos, tá? Minhas. 4 fotos, acho que 2 fotos e 3 fotos. Então, variou bastante. Eu também mandei fotos das nossas redes sociais. Então, eu tirei mesmo um print ali da tela, mostrando os nossos Instagrams. Mandei também a cópia do YouTube, já que a gente tem canal do YouTube, eu também mandei. Eu mandei cópia dos todos os voos que a gente pegou durante o nosso relacionamento, e não foram poucos, deu um total de 26 páginas. Eu mandei todos os voos, mandei todos os hotéis que a gente reservou para se ver durante o nosso relacionamento, carro que alugamos no Brasil em uma das nossas viagens, a cópia dos ingressos da Disney que a gente foi. Eu mandei cópia de recibo do vestido que eu comprei de casamento. O cartão do Costco, tá? O Costco é como se fosse um atacadão aqui, é um supermercado bem famoso. E aí eu fiz o meu cartão de membro, né? Dentro da mesma conta do Dave. Então eu também mandei esse cartão como prova de relacionamento, porque lá, enfim, tem os dados e tudo. Isso é uma prova de relacionamento bem boa também. A nossa cópia da nossa conta da Amazon Household. Então é como se fosse uma conta para casa, né? Então tem lá eu e o Dave juntos gerenciando a mesma conta da Amazon. Querendo ou não, isso prova relacionamento. Cópia do nosso convite de casamento também. E do Save the Date, que aqui é bem comum, né? O Save the Date, eu mandei cópia dos dois. Também coloquei cópia dos e-mails que a gente trocou com a florista, né? Na preparação do casamento. Mandei cartas escritas pela família e por amigos. Então, o que eu fiz? Essas cartas, ela tem vários modelos que você encontra na internet. Mas o que eu fiz? Quando eu pedi a essas pessoas que escrevessem as cartas, os meus sogros, eles escreveram cada uma carta para mim, tá? Essa carta não pode ser escrita por um casal. Cada pessoa escreve a sua carta. Então, eu pedi pro meu sogro, eu pedi uma para minha sogra e pedi para 2 amigas que foram madrinhas do meu casamento, que são aqui dos Estados Unidos. Já eram amigas do meu marido, então elas também escreveram cartas para mim. Você encontra vários modelos na internet. E se você precisar, você pode deixar nos comentários que eu posso te guiar onde encontrar mais modelos, tá? Dizendo que nessa carta, basicamente, a pessoa vai falar que conhece vocês, que já acompanhou o relacionamento, com que frequência vocês se encontram. E eu coloquei a cópia da carteira de motorista dessas pessoas na mesma página para identificá-los. Também mandamos prova de conta de banco conjunta que conseguimos abrir. Foi até uma longa jornada, porque muitos bancos não aceitam que você abra conta num banco com visto de turista, tá? Então, muita gente fala do banco Wells Fargo, algo assim, mas aqui em Michigan não tem. Então, a gente teve que achar um banco, e eu acho que a gente foi em 3. Fomos em 3 bancos, e um deles me aceitou com o visto de turista, tá? Então, não é fácil. Mas é uma prova bem forte. Cópia de cartão de crédito. Então, a gente acabou que o Dave solicitou um cartão de crédito adicional para mim e eu usei isso como prova também. E também a gente mandou cópia do seguro saúde, ou seja, ele estava trabalhando em uma empresa na época e eu consegui entrar no seguro saúde mesmo sem ter um CPF daqui, tá? Então, na época, eles me aceitaram só com a certidão de casamento, que foi muito bom. Então, a gente mandou cópia disso também. Tem outras pessoas, por exemplo, que tem cópia de aluguel do apartamento, o aluguel da casa. Se esse é o seu caso, mande também. Então, de repente, se você tem um seguro de carro, seguro de vida, mandem todas essas provas. Mas essas que eu listei foram todas as que eu tinha. Durante o processo, eu consegui colocar o meu nome na conta de gás. E mandei também fotos novas. Isso dá para você fazer o upload no site da USCIS durante o seu processo. Tem um campo lá no site que você consegue acrescentar evidências não solicitadas. Então, você pode adicionar tudo o que fizer sentido para o seu processo. Eu enviei mais fotos e enviei essa conta de gás, então você pode também mandar. E elas vão ser consideradas, né? Acredito eu, se eles perceberem que existe a necessidade de mais provas, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você na sua jornada rumo ao seu Green Card, caso você não queira necessariamente pagar um advogado, tá? É possível, sim, fazer o processo sozinho.
É um pouco estressante, burocrático, tem que ter muita atenção a detalhes, tá? E se você tiver condições de pagar alguém para revisar o seu processo, ou alguém para fazer por você, é uma ótima escolha também, tá? Mas caso você não tenha essa disponibilidade financeira, ou você queira tentar fazer sozinho, eu acredito que com bastante pesquisa, sim, você consiga fazer. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou detalhar mais para vocês sobre a minha timeline, como foi cada passinho, e também o Dave vai dar a opinião dele, vai falar sobre como foi passar por essa experiência comigo. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!